Vídeo importantíssimo aqui nesse sabadão, talvez um dos vídeos mais importantes aqui. A gente vai analisar Bitcoin, fechamento do S&P 500, Nasdaq e algumas altcoins que possam estar dando entrada para aquele swingzão trade, né? Maroto, vem comigo! Vamos começar aqui então sem nenhum tipo de enrolação. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha no mercado tradicional, depois a gente vem para o Bitcoin, depois as altcoins, tá? S&P 500 bateu mais uma semana de topo, tá? Foi a quarta semana consecutiva onde ele bate o topo histórico aqui e agora ele veio na própria semana dar uma recuada na média de 21. Se a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente consegue ver que no meio da semana ali, né, a gente teve um toque na média de 21 e uma confirmação de mais alta, onde ele bateu novo topo e no fechamento da sexta-feira ele acabou com uma barra vermelha aqui. Interessante gráfico do S&P 500, é topo em cima de topo, né? Nasdaq, mesma coisa, já tá praticamente lá em cimão. Quando a gente olha o semanal, o Nasdaq subiu bem mais ainda do que o próprio S&P 500 e a gente consegue ver claramente aí mais um topo sendo formado. Tudo bem que agora nessa semana a gente deu uma recuada aqui na média de 21. Porque a gente sempre gosta de analisar Nasdaq, S&P 500, porque é o mesmo dinheiro que tá lá na Nasdaq, no S&P 500, que também investe em criptomoedas. Ah, mas eu não invisto na Nasdaq e invisto em criptomoedas, Lucas. Cara, você é uma sardinha, tô falando da galera que tem ali centenas de milhões de dólares, né? E para fechar aqui o ambiente tradicional, a gente dá uma olhadinha no dólar, o dólar vem dentro de uma lateralidade aqui, né? A gente consegue enxergar claramente essa lateralidade, onde ele tá batendo topo nesse exato momento no local de resistência, né? Inclusive, se a gente colocar uma linha aqui, a gente consegue ver que esse local foi topo aqui pro dólar, topo histórico pro dólar em um momento, ele caiu, tentou romper de novo, caiu, rompeu, retestou para depois confirmar mais alta. Então a gente consegue ver que é realmente um local muito importante em questão de price action aqui pro dólar e ele tá tocando nesse exato momento. Talvez a gente possa ver mais uma pernada de queda aqui no dólar, seria no mínimo interessante, tá? Olhando agora o gráfico do Bitica, Bitica vem dando uma recuada aqui hoje sabadão, né? Mercado de criptomoedas não fecha e a gente consegue analisar o seguinte: Bitcoin fez uma semana maravilhosa, né? 2 semanas consecutivas de alta, onde ele estourou esse triângulo ascendente aqui. Na semana anterior, a gente tinha esse triângulo aqui, que é um padrão que rompe para cima, ele acabou rompendo para cima e agora ele está na região dos 50, 52 mil dólares, que é a região de resistência, né? A gente consegue enxergar claramente que essa região toda aqui que eu vou traçar para vocês é uma região de resistência. Por quê? Olha só o ciclo passado. A gente consegue enxergar que aqui foi uma região de muita acumulação, né? Daí ela vai, volta a cair, toca de novo nessa região, volta a cair, consegue romper, mas na hora de retestar não se mantém acima, volta a cair, depois que perde, retesta de novo como resistência. Então é uma região que quando rompe, retesta, depois retesta como suporte, retesta como resistência, e agora ele está congestionado dentro dessa região aqui entre 50 e 52 mil dólares, que é literalmente, né, a última resistência antes do topo histórico, tá? Então talvez aqui a gente realmente encontre, né, uma lateralidade ou até mesmo um pullback. Por quê? Porque é uma região que vai ter muito vendedor, a força vendedora vai começar a entrar dentro dessa região aqui. Quando a gente olha um pouquinho mais de perto aqui o gráfico do Bitcoin, a gente consegue enxergar um padrão. Tava dando uma analisada hoje pela manhã, né? E olha só o que a gente tinha formando aqui no próprio gráfico do Bitcoin. A gente tinha essa LTAzinha aqui, que estava interessante aqui no gráfico do Bitcoin, juntamente com essa linha aqui também, essa resistência, a gente pode colocar de uma forma mais interessante aqui, ó. Aí, assim ficou bem melhor, onde pegou os toques certinho, né? E o que que isso aqui é, família? Isso aqui é uma cunha ascendente. Ao contrário da cunha descendente, né? Essa daqui acaba estourando para baixo e foi exatamente isso que ela fez. Então, a partir desse momento que o Bitcoin estoura para baixo, a gente pode ver pullbacks um pouco maiores aqui, porque realmente é um padrão de queda. E onde a gente consegue encontrar aqui novos suportes, já que a gente tá falando que o Bitcoin ele tá fazendo um padrão de queda aqui no curto prazo, tá, família? Longo prazo é alta infinita, a gente já tá numa bull market e tudo mais. Tô analisando o gráfico de 4 horas aqui, porque a gente sempre tem que analisar o gráfico do Bitcoin para tentar encontrar algumas entradas nas altcoins, tá? Então quando a gente para analisar a última pernada do Bitica, a gente pode jogar uma Fibonacci aqui, ó, e a gente consegue encontrar alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante é essa linha que é 0,236
meia de Fibonacci, a gente consegue encontrar a região dos 49, 50 mil dólares, sendo um suporte interessante. Depois, a próxima linha, que é a região aqui dos 46 mil dólares, e o último suporte de curto prazo aqui, que é o mais forte normalmente, 45 mil dólares. Lucas, você acha que vai vir aqui nos 45 mil dólares? Momento mãe de Ná, né? Porque eu não sei do futuro, não sei de nada, acho difícil ele chegar até aqui. Antes desses da 0,5 de FIBO aqui, que é os 45 mil dólares, a gente tem algo bem interessante que é média de 21, ó, a média azul embicando para cima aqui, e a média rosa, até ele acontecer essa queda, a média rosa, que é a média 8 semanal, vai estar mais para cima aqui também. Então ele pode encontrar apoio nessas médias junto com alguma região de Fibonacci, tá? Bitcoin tá interessante. Tá saudável essa queda, não é uma queda forte, não é nada do tipo. A gente vê que ele estava muito sobrecomprado no RSI também de 4 horas. A gente consegue ver o RSI diário dele também estava muito sobrecomprado. Talvez agora uma afrouxadinha, uma lateralidade aqui no preço pode ser a melhor das hipóteses, porque se o Bitcoin der uma lateralidade aqui, meu chapa, as altcoins podem estourar o bico, né? As altcoins podem sair estralando tudo, visto que a própria dominância aqui do Bitica aparentemente formou um mini topo, né? A gente consegue encontrar aqui no gráfico da dominância do Bitcoin essa linha de tendência de baixa aqui, ó. A gente consegue encontrar essa mini resistência aqui, essa LTB aqui no caso do gráfico da dominância do Bitcoin, né? Olha só como é que isso aqui é uma resistência. Tocou aqui, caiu, tocou aqui, caiu. E a gente tá tocando aqui de novo, né? Se ele não conseguir romper essa resistência da dominância, cara, a dominância do Bitcoin vai cair. Isso é positivo para quem tá posicionado em altcoin, vocês sabem, né? Aqui a gente gosta muito de altcoin, eu tô até o talo nas altcoins. Então, basicamente, é isso que eu espero para o Bitcoin. Uma lateralidade, talvez um pullback ali um pouquinho maior naquelas regiões que a gente olhou. E a dominância do Bitcoin caindo para que as altcoins consigam dar uma pivotada um pouco maior. E visto que eu espero essa movimentação, eu vou dar uma olhada em algumas altcoins que estão interessantes aqui, que eu separei para esse vídeo aqui. Então é só você fazer o quê? Deixa o like aí, comenta uma nova altcoin que você quer que eu analise na próxima análise que eu vim trazer aqui pra vocês. Fica o convite aí pra você se tornar membro desse canal, onde a gente traz 3 lives e você tem acesso à carteira do canal também. Não esquece o like, hein? Vamos voltar então aqui para as altcoins. Cara, de altcoin que tá interessante, a gente tem a própria SNX, a gente tá posicionado lá na sala de sinais em SNX justamente por conta disso aqui, ó. A gente já até bateu o alvo em SNX, mas ela tá voltando a dar uma entrada interessante, tá? Olha só que legal. A gente tinha uma cunha, ao contrário do Bitcoin, é uma cunha descendente, lá no Bitica é uma cunha ascendente, né? Aqui na SNX era uma cunha descendente, olha só como é que ele vinha com essa queda aqui, se espremendo na cunha, e estoura pra cima, e daí a gente entrou nesse reteste aqui, ó. Retestou as duas médias e a gente entrou aqui. Mas agora ele tá voltando a retestar novamente essas duas médias. Quais são essas médias? Média de 8 semanal e média de 21. Cara, SNX tá legal. Qual que seria a entrada aqui no caso de SNX? Muda para um gráfico menor, gráfico de 4 horas aqui. Assim como a gente entrou nesse toque, talvez esperar um próximo toque aqui nas médias. E depois o quê? Uma barra de confirmação. O que seria uma barra de confirmação? Olha essa barra verde aqui, ó. Percebe que ele rompe a média, ele retesta com essa barra vermelha, ele para exatamente na média. E a próxima barra verde é o quê? É a entrada. Foi aqui que a gente entrou em SNX, ou algo próximo dessa região. E é exatamente isso que você espera aqui no caso de SNX. Você não pode pegar essa queda. Por quê? Porque pode vir mais uma barra vermelha aqui. Então você tem que esperar o quê? A confirmação, tá? Então na hora que tocar e fizer uma barra verde, é essa barra verde que você vai ficar de olho no caso SNX, lembrando que nada daqui é recomendação de investimento, é apenas uma análise do que eu faria, tá? Então SNX é uma das altcoins que eu separei aqui para vocês. Uma outra entrada que pode vir a ficar interessante em SNX é você mudar pro gráfico de 1 hora. Eu não gosto de análise em gráfico de 1 hora, mas o gráfico de 1 hora eu analiso apenas o RSI. Por quê? Porque o RSI a gente consegue ver pontos que ele ficou em sobrevenda e são pontos interessantes. Pode ver que ele está próximo de uma região de sobrevenda. Sobrevenda seria essa região aqui, ó, essa linha estraçadinha aqui. A última vez que ele fez isso foi exatamente esse fundo aqui, ó. Olha como é que foi uma boa entrada. Você para analisar aqui, ó, quando ele tocou nesse fundo, ele subiu depois. Outra vez que ele fez isso, exatamente nesse outro fundo aqui, também foi entrada, ele acabou subindo e dando continuidade de alta. Outra vez que ele acabou tocando o RSI em sobrevenda foi esse outro fundo aqui que a gente consegue enxergar no gráfico
da própria SNX, ó, toca aqui, depois volta a subir. Quantos por cento foi isso aqui, ó? Só pra gente dar uma olhada, tá? Foi 10%. Então você abriria essa operação, poderia estar nela até agora, dependendo do seu tipo de trade. A gente gosta aqui de swing trade, né? Então o gráfico de 1 hora eu ficaria esperto só nisso, para ver se ele vai tocar em sobrevenda. Se ele tocar 1 hora em sobrevenda e tocar nas médias juntos, pô, vários motivos de entrada aqui no caso de SNX, tá? Essa é a primeira altcoin que eu quis trazer aqui nessa análise para vocês, mas tem outra aqui que eu também tô bem de olho em altcoin, que é no caso a Waves, tá? Essa aqui a gente também mandou na sala de sinais e a gente analisou aqui juntamente com os membros. Olha só que interessante o movimento que a Waves está fazendo. Primeira coisa que eu acabei de falar para vocês, 1 hora em sobrevenda. Olha lá, a Waves tocou agora em 1 hora em sobrevenda. Se você não assiste esses vídeos aqui do YouTube, você é louco, né, cara? Porque várias oportunidades se encontram. Olha a última vez que ela tocou nesse 1 hora em sobrevenda, o que foi? Cara, foi esse fundo, olha o que ela faz depois. Vamos dar outro exemplo aqui de toque em 1 hora em sobrevenda. Olha só, aqui outro toque em 1 hora em sobrevenda. Olha o que ela faz depois. Você vai voltando no tempo e vai vendo, né, aquele famoso test back. Olha só que interessante. Aqui também, ó, 1 hora em sobrevenda, foi o quê? Vamos colocar uma linha. Foi exatamente esse fundo, depois teve mais alta. Lucas, mas foi uma alta pequena. Olha o pequeno aqui, rapaziada. Foi quase 20% de alta, né? Então aqui também, ó, vamos ver quantos por cento foi. Primeira coisa que a gente já encontra, então, no caso de Waves aqui, é, ó, 20% de alta também. Primeira coisa, então, que a gente já encontra no gráfico de Waves, 1 hora em sobrevenda. Vamos dar uma olhada um pouco mais de longe, né? Porque, pô, 1 hora é foda. 1 hora é gráfico de cracudo. Não gosto de analisar o gráfico de 1 hora em si. Quem faz day trade, beleza. O nosso esquema aqui é swing trade. Segunda coisa que a gente já encontra claramente aqui no gráfico de Waves, olha só. Toque nas duas médias, tá, família? Olha só que interessante. Igual eu falei, ela precisa de uma barra de confirmação. É a mesma coisa da SNX ali, né? Só que no caso da Waves, ela já está nas médias. Vindo com uma barra de confirmação aqui em Waves, a gente pode ficar completamente ligado. É uma operação que a gente já está aberto lá na sala, tá? Sala de sinais. Olha só que legal que a gente tem aqui em Waves também. Possível canal de alta aqui formado, tá? Canal de alta bem interessante. E normalmente quando você abre uma posição comprada em canais de alta, poxa, no fundo do canal. Abrir aqui, abre aqui também atrás, né? Abre aqui atrás e agora tá tocando no fundo do canal também. Então aqui já são vários motivos de entrada. As duas médias, canal de alta e a última coisa que eu gosto de analisar também é a questão de price action. Se a gente colocar uma linha nesse exato ponto, que é o Waves, tá? Deixa eu apagar as outras coisas e colocar a linha de novo, ó. Colocar uma linha nesse exato ponto, que é o Waves, tá? Olha só o que a gente consegue encontrar aqui no caso, tá? A gente consegue encontrar claramente toque aqui de novo, muitos toques nessa região, tá? Então isso aqui é uma região de price action importante. Pode ver que ela teve toques aqui atrás também. A gente voltar aqui também, ó. Vários toques, olha só, foi fundo aqui, perde, retesta com resistência, toque, toque, toque. Então é uma região de price action importante que ela tá utilizando nesse exato momento como suporte, tá? E eu tô até enxergando um padrão gráfico aqui também. Eu vou confirmar se isso aqui realmente é um padrão gráfico, tá? A gente tem essa LTBzinha aqui, ó, que também teve vários toques, a gente consegue ajustar ela de uma forma um pouco mais interessante. Aí, ó, assim ficou legal. Toque aqui, aqui ele chegou a romper, mas voltou para baixo. Toque, toque, toque. E a gente tem também esse outro suporte aqui, ó, também com diversos toques. Isso aqui é o quê? Cunha descendente, padrão que rompe para cima, né, família? Olha só que interessante o que tinha aqui dentro da Waves. Ela vinha dentro de uma puta cunha gigantesca aqui, ó, lateralizando, perdendo a volatilidade até que estoura para cima, rompe as médias, tá retestando para talvez uma possível alta. Então eu já trouxe análise do mercado tradicional, Bitcoin, já trouxe duas altcoins que na minha opinião estão interessantes. Eu vou trazer uma terceira altcoin, mas essa aqui já foi o trade. Eu quero trazer por quê? Porque vou mostrar para vocês o setup que a gente utilizou para abrir esse trade aqui. Olha, já tá até formado a simulação do trade aonde foi. Olha só que legal que a gente tinha aqui no caso da Storge, tá? A gente bateu o alvo aí na data de hoje, estávamos abertos também. A gente tinha aqui claramente reteste das duas médias, né? Ó, média de 21 e média 8 semanais usando como suporte. Já são dois motivos de entrada aqui no caso. Se você cai um pouco mais aqui o gráfico, ó, você consegue analisar que essa é uma puta de uma região de price action. Olha o tanto de toques aqui, ó, toque, 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 muito toque como suporte, rompe para baixo, retesta como resistência para cair mais, rompe para cima, retesta e fica nessa região. Então a puta de uma região importante aqui para o gráfico de storage. A gente abriu essa operação alguns dias atrás. O stop ficou um stop de 7%. Olha só que legal. Um stop abaixo
do próprio fundo anterior e das duas médias. É um stop que o risco e retorno vale a pena. E olha onde tá os alvos, tá, família? O alvo lá em cima, que é a próxima resistência. A gente consegue colocar aqui, ó. A gente consegue enxergar que aqui é uma resistência legal. Aqui pode ser uma resistência também interessante, onde a gente colocou esse alvo aqui. E lá em cima também pode ser uma resistência. Mas eu não vou deixar a operação rolar 80%. Eu gosto de swing trade, mas não tão grande assim, né? Demorar 80% é muito grande. Então a gente fecharia essa operação em fracionadas, né? Uma parte, um alvo a gente já bateu, a gente bateu 2 alvos na verdade, mas a gente poderia fechar parte aqui em cima e deixar rolar o resto, ou ir subindo o stop também é uma opção muito interessante, né? A gente sempre opera com stop, não deixe de colocar o stop. Você consegue fazer o que, ó? Ela estourou aqui, certo? Então ela volta e rompe aqui. A hora que ela fazer essa movimentação, você pode subir o stop para cá. Aí ela vai fazer o quê? Um fundo mais alto, estoura de novo. Você faz o quê? Sobe o stop para cá. Aí ela faz o quê? Volta para cá, estoura de novo. E você vai subir no stop. Esse tipo de coisa é muito utilizada para quem faz swing trade. Porque caso o mercado dê uma reviravolta e comece a cair, ele vai te estopar com lucro. Você vai abrir a operação lá embaixo, tá? Então a gente tá basicamente de olho nas outras duas altcoins. Essa aqui a gente já tá fechando algumas operações. Não é para entrar nesse tipo de altcoin que já estourou, tá? No caso da Storage já foi. Onde a gente opera, que muita gente pergunta aí. Na Bybit, as melhores taxas que existem aí para operar são na Bybit e também a Bybit sempre tá dando benefícios aí para quem faz a conta pelo nosso link que tá na descrição. Fechou, rapaziada? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem mais vídeo, hein? Tamo junto, é nóis.